A reflexão de hoje, eu vou botar o tema alegria para espantar a ansiedade, que está lá em Filipenses, né, 4, a partir do versículo 4, que Paulo fala. Eu acho bem interessante isso, que a Bíblia, ela nos ensina várias coisas, principalmente o comportamento. E às vezes a gente está passando por situações difíceis, porque a gente não está aplicando a palavra. A gente lê, né? Às vezes a gente não lê, né? Mas assim, a gente lê e não aplica, porque a gente precisa aplicar. O Senhor falou que aqueles que são chamados, daqueles que ouvem a palavra e aplicam, aqueles que são chamados, que são da família dele. Então a gente precisa aplicar. É fácil? Não é fácil. Principalmente no mundo que a gente está vivendo. Não é fácil. Mas é uma escolha. Se você escolhe hoje ficar alegre, porque é uma escolha. Às vezes a situação está difícil, você precisa estar triste, sim, e saber por que você está triste, né? Mas não alimentar essa tristeza, mas sempre ter uma alma alegre no Senhor. Então vamos lá no texto, né, Filipenses 4, a partir do versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegre no Senhor. Você tem alegrias com o Senhor. Você pode ter tristeza com todo mundo, mas você tem alegria com o Senhor. Porque tudo que Ele promete, Ele vai cumprir. Às vezes você colocou na sua cabeça coisas que o Senhor não colocou, não falou. E aí você ficou triste. Mas se você olhar, prestar atenção, tudo que o Senhor fala para você, né, você precisa se alegrar nele, porque vai se cumprir. Porque Ele não mente. Ele não é homem para mentir. E aí tem no versículo... seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Seja moderado nas coisas. Não seja nem pouco nem exagerado. Seja moderado, porque perto está o Senhor. Ele ainda está perto. Então busque Ele, porque Ele vai te orientar em todas as coisas, né? E aí vem o versículo chave do que eu falei da ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, o que a gente aprende aqui? Que tudo que está no nosso coração, tudo que está nos colocando ansioso ou não, a gente precisa falar com o Senhor. Em oração, em súplica e ações de graça. A gente precisa agradecer antes de acontecer. E às vezes tem coisas que a gente já tem e não agradece. A gente não valoriza o que a gente tem. Então a gente precisa começar a valorizar o que a gente tem. Agradecer. E tá ansioso? Fale com Deus em oração. Suplique a Ele. Fique em silêncio. Converse com Ele. Tente ouvir, né, o seu interior. Né? E principalmente o que o Espírito Santo, porque está dentro de você. O que o Espírito Santo vai te orientar. Né? Porque às vezes você fica ansioso pensando no futuro que você não está lá. Né? E no passado que simplesmente já passou. Então no agora você pode escolher. Você pode escolher. Aí você vai dizer assim, Rudy, por que você não está passando porque eu estou passando? Porque você não sabe o que é ter ansiedade, o que é isso e aquilo. Todo mundo já teve seu momento. Eu sei que tem ansiedade que você precisa buscar um médico. Eu não estou falando isso. Você precisa buscar um médico, você precisa de orientação, sim. Mas Jesus é o médico dos médicos. Entende? A palavra pode te ajudar. Ela pode te ajudar. E também ela pode te curar como também um remédio. Então você precisa acreditar nisso. Né? Que custa? É melhor você fazer isso do que você ficar parado pensando. Quando você está parado pensando, você fala assim, poxa, vou fazer uma oração e vou tentar fazer isso. Falar com Deus tudo que eu estou sentindo. Né? Quem sabe até se você escrever para o Senhor. Faça isso, tente fazer isso. E aí vem para o 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então peça a Deus essa paz, e só Ele pode te dar essa paz. E ela vai ser uma paz que você vai ficar, mesmo na tribulação, essa ansiedade vai passar, mesmo na tribulação, nas dificuldades, você vai ter paz, porque a verdadeira paz é essa. Não é que tudo está perfeito, tudo maravilhoso. Não, é quando tudo está muito complicado, mas você tem a paz, você está ali com o Senhor, sabendo que o Senhor está com você, sabendo que o Senhor luta por você, tá? E aí tem outra coisa que é o que pensar, e o que eu tenho que pensar, né? Aí você vai pensar no que você está assistindo, né? Tem coisas que você precisa dizer assim, não vou fazer isso, no que você está lendo.
Então você precisa escolher as suas leituras, os seus filmes, o que você assiste na TV. Você precisa fazer essas escolhas, porque isso daí vai fazer você ficar mais tranquilo ou você ficar mais ansioso. Isso daí é uma coisa, é uma escolha que você precisa, aí a decisão é sua, né? E aí no que pensar também é sua, porque a mente é sua. Eu não quero esse pensamento. Vamos pensar em coisa boa? E a gente começa a pensar em coisas boas. E aí tem aqui, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E às vezes você está pensando, às vezes está pensando até mal do outro, né? E mesmo que o outro tenha feito, pense bem. Quem sabe você pensar bem, né? A bem acontece. Não, então assim, comece a pensar bem de você, comece a ver o bem no outro também, porque é bom para todo mundo, e principalmente para você. E aí no 9, para finalizar. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, aqui Paulo está falando porque ele começou a praticar o que o Senhor falou. E a gente precisa também começar a praticar o que o Senhor está nos falando, para que a gente realmente tenha paz. O Deus vai estar com a gente quando a gente começar a praticar o que Jesus falou, porque Jesus Cristo dependia totalmente do Pai. Então, que a gente também aprenda isso. Então, deixe, né, essa reflexão fluir aí em você, né? E pense nisso e comece a tomar decisões que vai te levar para uma vida de paz.